Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, né, de Química 1. Vamos continuar falando de polaridade. Então, nós temos aqui polaridade das ligações. Nós tivemos a primeira aula, né, de polaridade de ligações. Vamos continuar, né, aprofundando um pouco mais o assunto. Então, como nós vimos, né, na aula passada, a polaridade é o acúmulo de cargas em determinada região, denominado polo, que pode ser de dois tipos. Então, ó, polo negativo, polo positivo. O polo negativo, né, vai ser aquele local onde eu vou ter maior eletronegatividade, maior tendência de atrair elétrons. Né? E nas ligações iônicas, ó, né, nós vimos que na ligação iônica existe um elemento que precisa doar elétrons e outro que precisa receber o elétron. Então, quem doa elétron vai ficar o quê? Positivo. Quem recebe elétron vai ficar negativo. Então, na ligação iônica, nós temos a máxima polaridade, né? Então, uma ligação iônica ocorre transferência definitiva de elétrons, que acarreta a formação de íons positivos e negativos, como nós falamos, os quais originam compostos iônicos. Então, nós temos aqui, ó, dizendo que toda ligação iônica é uma ligação polar. Não tem jeito, né? Se um doa e fica positivo, se um recebe e fica negativo, formam-se os polos. Então, as ligações iônicas apresentam a máxima polarização. Nós vimos na aula passada também que existe a ligação covalente polar e a ligação covalente apolar. A ligação covalente polar é aquela em que os elementos têm diferença na eletronegatividade. O mais eletronegativo puxa o par de elétrons mais para ele, então ele fica negativo, e o outro que cedeu um pouquinho, positivo. Já na ligação apolar, nós temos elementos iguais, ó, onde não existem diferença na eletronegatividade entre eles, então a polaridade ali é zero, então eles são apolares. Tudo bem? Então, nós temos exemplos aqui, ó, gás flúor, gás oxigênio, né? Aqui nós temos o etano, aqui o ácido fluorídrico já é polar, elementos diferentes, ó. Hidrogênio com oxigênio, elementos diferentes, também é polar. E nós temos aqui um outro composto com elementos diferentes, formando uma ligação covalente polar. Então, aqui nós temos um exemplo, ó. Olha como é que fica uma nuvem de elétrons numa ligação apolar. Aqui, ó, homogênea, né? Já aqui a gente pode ver o quê? Que a nuvem está mais aqui para o elemento da direita. É um elemento mais eletronegativo, está puxando a nuvem eletrônica mais para ele. Então, quando ele puxa a nuvem mais para ele, ali fica negativo, e aquele que está cedendo um pouco fica positivo. Aqui nós temos um exemplo prático, né, mostrando a polaridade da água. Aqui nós temos um bastão eletrizado, e quando eu coloco ele perto de um filete de água, esse filete é atraído pelo bastão eletrizado, mostrando a polaridade da água. Aqui, novamente, a ordem da eletronegatividade, que nós vimos na outra aula. Né? Eu até falei uma frasezinha com isso aqui. Né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, é a ordem, né, do mais eletronegativo para o menos eletronegativo. Então, um outro exemplo aqui, ó, de dipolo elétrico, elementos iguais, aqui é homogêneo os elétrons, e já aqui uma substância, nós temos elementos diferentes. O flúor é o elemento mais eletronegativo, então ele praticamente fica com par todo com ele. Então, aqui nós temos formação de polo, e aqui não, aqui é apolar e aqui é polar. As moléculas polares e apolares, elas também podem ser definidas através de vetores. Quando o vetor é igual a zero, como aqui no CO2, ó, a molécula é apolar. Já na água, o vetor aqui, né, a resultante do vetor é diferente de zero, então a molécula passa a ser polar. Então, exemplos de moléculas apolares, ó, onde o vetor, né, resultante é igual a zero, e aqui onde o vetor resultante é diferente de zero, são moléculas polares. Mas, para facilitar a nossa vida, né, nós podemos ver por vetores, mas nós também temos uma maneira mais fácil de verificar se uma substância é polar ou apolar. Basta eu ver o seguinte, ó, número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Se for igual ao número de átomos iguais ligados ao átomo central, essa molécula vai ser apolar. Olha só o CO2 aqui. Ó. Quantas nuvens eu tenho em torno do átomo central, que é o carbono? São duas. E quantos átomos iguais eu tenho em torno dele? Dois iguais, ó, oxigênio, 2. Então, como 2 é igual a 2, ela é apolar. Ó, duas nuvens, dois átomos iguais, apolar. Agora, olha só o SO2. Quantas nuvens eu tenho em torno do átomo central? 1, 2, 3. Lembrando que nuvem, né, pode ser ligação simples, dupla, tripla, par de elétron não ligante e ligação covalente dativa. Então, aqui são 3 nuvens. Só que são quantos elementos iguais? 2.
Então, 3 diferente de 2, logo ela é polar. Um outro exemplo aqui, ó, o nitrogênio, que é o elemento central, 1, 2, 3, 4 nuvens e 3 elementos iguais. Então, 4 é diferente de 3, então ela é polar. Então, é muito fácil eu verificar se a molécula é polar ou apolar por esse critério. Então, nós temos aqui um quadrinho, né, mostrando, ó, o HCl, ó, a geometria, que é linear, né, 2 elementos linear, o vetor, ó, que é diferente de zero, então ela é polar. Quando são 2 elementos só, eu já sei que a geometria é linear, e se forem iguais, é apolar. Se forem diferentes, como tem diferença na eletronegatividade, polar. O CO2 aqui, ó, nós vimos aqui, ó, né, 2 nuvens, 2 átomos iguais, apolar. Água, nós temos 4 nuvens, porque tem 2 pares aqui, né, de elétrons não ligantes do oxigênio. Então, 1, 2, 3, 4, então são 4 pares, só que tem 2 elementos iguais, são diferentes, então ela é polar. O NH3 nós já vimos, né? Ele tem 4 nuvens e 3 elementos iguais, polar. O BF3, ó, tem 3 nuvens em torno do átomo central. O boro é aquele que se estabiliza com 6 elétrons, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, não tem par de elétrons sobrando aqui. Então, tem 3 nuvens em torno dele e 3 elementos iguais. Então, como 3 é igual a 3, apolar. O carbono aqui tem 1, 2, 3, 4 elementos, desculpa, 4 nuvens em torno dele e 4 elementos iguais. 4 é igual a 4, apolar. E esse aqui, ó, eu tenho 4 nuvens em torno do carbono, só que são 3 elementos iguais e um diferente. Então, como são diferentes, polar. Então, nós temos aqui um exemplo, ó, qual dentre as moléculas abaixo é apolar. Então, aqui, ó, a água nós vimos que é polar, HCl, 2 elementos diferentes, né? Polar. O BCl3 nós acabamos de ver, só que aqui é BF3, né? O Cl também é um halogênio, igual o flúor, então esse daqui é apolar. Tá? O CH3Cl nós vimos também agora há pouco, ó, CH3Cl, nós vimos por que ele é polar. E o NH3 nós também vimos, né, que ele tem 4 nuvens, 3 elementos iguais, é polar também. Então, o único apolar aqui é o letra C, letra C. Aqui um outro resumo, né? A água, polar, BCl3 apolar, CH3Cl polar e NH3 polar. É exatamente a resposta do exercício anterior. Então, a aula por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos, até mais.